Eu sou o engenheiro Rodrigues e hoje vou trazer para vocês mais uma resolução de questões do concurso de admissão para engenheiros já formados do Exército Brasileiro. Primeiro, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo e ativem o sininho para receber notificação quando a gente postar aulas ou resoluções novas, tá ok? Então, a questão que a gente vai resolver hoje, ela trata do projeto geométrico de estradas, mais especificamente de curvas circulares e curvas com transição em clotoide. Essas curvas em transição de clotoide, elas são selecionadas no projeto para que a gente possa ter mais segurança para o usuário. Essa transição em clotoide, ela é para que o usuário possa girar o volante do veículo e manter esse giro constante, e essa curva vai ser efetuada com mais segurança. Vamos ver aqui o que a banca pede para a gente. Primeiro é apresentado esse perfil, essa vista superior do traçado da rodovia. É dada a informação de que o perfil está em uma rampa ascendente de 2%, no sentido do estaqueamento. Para a curva 1, ela é uma curva circular simples à direita, sem superlargura e com superelevação de 6%. Já a curva 2 é uma curva circular com transição em clotoide à esquerda e sem superlargura. A superelevação do trecho também é de 6%. O comprimento da transição, em que vai acontecer essa variação da superelevação, é de 50 metros. O ângulo central do trecho circular é de 30 graus. O raio do trecho circular é de 300 sobre π metros. A estaca do ST, que é o ponto que está saindo da espiral e entrando na seção em tangente, é de 151 mais 15 metros. E a cota do eixo na estaca do ST é de 342 metros e 50 centímetros. Bom, aqui é apresentada a seção transversal normal da pista. São duas pistas de rolamento, cada uma com 3,5 metros de largura, e a declividade de 2% no sentido transversal. Aí, quais são as pedidas da banca? Primeiro, as estacas dos pontos notáveis da segunda curva, que é a curva com transição em clotoide. O comprimento mínimo da tangente a ser deixado entre as estacas do PT da primeira curva, ou seja, o ponto onde acaba a primeira curva, e do TS da segunda curva, que é o ponto que vai estar saindo da seção em tangente e entrando na espiral. Sabendo que a taxa máxima de variação da superelevação deve ser de 0,5%, ou seja, uma variação de 1% a cada 200 metros do estaqueamento. E na letra C, a banca pede as cotas dos bordos direito e esquerdo da pista de rolamento da segunda curva, na estaca situada no meio da curva de transição, entre as estacas do TS e do SC. Ou seja, esse ponto em que a banca está pedindo para a gente, pessoal, ele está na primeira transição, na transição de entrada na curva. Vamos lá, dando uma olhada geral na questão, o que a gente precisa ter em mente? A gente vai ter que relembrar os pontos notáveis das curvas horizontais, tanto circular quanto circular com transição em clotoide. Depois, determinar o comprimento mínimo entre as tangentes das curvas e determinar as cotas solicitadas pela questão, levando em consideração o grade e a variação da superelevação ao longo do estaqueamento da pista. Ok, pessoal? Então, em primeiro lugar, apresentei aqui para vocês um desenho esquemático de como estão localizados os pontos notáveis no estaqueamento da rodovia. Nós temos o PC da primeira curva, o PT da primeira curva, depois o TS, o SC, o CS e o ST da segunda curva, que tem transição em espiral. Para a gente calcular as estacas dos pontos notáveis da segunda curva, nós vamos utilizar esse comprimento da espiral, que já é dado, ele é de 50 metros, e vamos calcular o desenvolvimento do trecho circular da pista, que nada mais é do que o ângulo central em radianos multiplicado pelo raio da curva. Então, fazendo esse cálculo, nós chegamos ao valor de 50 metros. Lembrando aqui que nós temos que utilizar esse ângulo em radianos, ele é de 30 graus, então vale π sobre 6. Para calcular essas estacas, nós vamos partir da estaca conhecida, que é a estaca do ST. Subtraindo o comprimento da transição, nós vamos achar a estaca do CS. Subtraindo o comprimento do desenvolvimento circular, nós vamos achar a estaca do SC. E subtraindo novamente o comprimento da transição, nós chegamos à estaca do TS. Então, esse dado da questão, a estaca do ST, é 151 mais 15 metros. Subtraindo o comprimento da transição,
transformando tudo aqui para metros, para depois transformar para a quantidade de estacas, nós chegamos que a estaca do CS é 2.985 metros, dividindo por 20 para chegar em quantidade de estaca inteira e a fração, nós temos que essa estaca do CS vale 149 mais 5 metros. Fazendo a continha com a estaca do CS, nós podemos achar a estaca do SC. Nós não temos que fazer nada mais do que tirar o desenvolvimento do trecho circular, que é de 50 metros. Então, nós pegamos 2.985, tiramos 50, chegamos a 2.935 metros. Dividindo por 20 para achar a quantidade de estacas mais a parte em fração, nós chegamos a 146 estacas mais 15 metros. Finalmente, fazendo a conta para o TS, nós vamos pegar a estaca do SC e tirar o comprimento da transição espiral. Então, aqui 2.935 menos 50 metros, que resulta 2.885 metros. Fazendo essa conta dividindo por 20, 2.885 dividido por 20 dá 144 estacas cheias, mais 5 metros a parte fracionária. Aqui apresentei um resuminho com o valor de cada uma dessas estacas, ok? É sempre bom a gente deixar organizada a nossa resolução para que quem estiver corrigindo tenha essa facilidade para entender o nosso raciocínio, ok, pessoal? Então, sempre façam desenho, sempre deixem a resolução organizada e deixar destacado ali qual é o resultado, onde a gente está cumprindo o objetivo da questão, tudo bem? Agora vamos para a nossa letra B. Nós vamos calcular o comprimento mínimo entre o PT da primeira curva e o TS da segunda curva para a variação máxima da superelevação de 0,5%. Então, novamente, esse desenho esquemático para a gente ver qual distância nós queremos. Nós queremos essa distância X aqui entre o PT e o TS o PT da primeira curva e o TS da segunda curva. Então, pessoal, como que essa variação na seção transversal da pista vai acontecer? A primeira curva ela é uma curva para a direita. Então, nós vamos ter no trecho circular dela a superelevação máxima, que é de 6%. E conforme o tempo for passando, conforme a gente for caminhando no estaqueamento da pista, essa superelevação ela vai chegar até 2%, que é a declividade da seção normal aqui só para a faixa à direita. E depois desse ponto representado na imagem 2, a faixa da esquerda vai começar a girar em torno do eixo aqui até que ela atinja a declividade de 0%, ou seja, vai estar reta mesmo. A gente continua caminhando no estaqueamento da pista até chegar na seção normal, onde os dois, tanto o lado direito da pista quanto o lado esquerdo, vão ter a declividade de 2% em declive. Então, quando a gente chegar no TS, nós temos que ter a seção, no TS da segunda curva, nós temos que ter essa seção representada no desenho número 5. Ela é uma curva para a esquerda, então nós vamos ter que ter uma seção com a faixa da esquerda com declividade de menos 2 e a faixa da direita com declividade 0. Vamos transformar esse desenho para um diagrama. Isso aqui é um jeito bem comum de tratar a variação da declividade, pessoal. Se vocês olharem na literatura, vocês vão encontrar esse tipo de gráfico em praticamente todos os livros que tratam de projeto de rodovia. Então, aqui nós temos representados o bordo esquerdo, o bordo direito e também o eixo da pista. Olhando aqui em vermelho o bordo esquerdo, nós temos ele saindo de 6% no PT da segunda curva até chegar a menos 2% naquela seção 4 que eu apresentei. Depois ele fica em 0 até o TS da segunda curva, correto? Então, para o bordo direito, que também nos interessa, nós temos ele saindo de menos 6, chegando até menos 2, continuando em menos 2, até que ele comece a girar para chegar no 0, no TS da segunda curva. Então, pessoal, aqui fica bem fácil fazer esse cálculo desse comprimento. Ele nada mais é do que essa distância da seção 1 até 4. Nós temos uma variação de 8% na declividade. Então, se para variar 1% nós levamos 200 metros do estaqueamento,
para variar 8%, nós vamos levar 1.600 metros. É uma conta, uma regra de 3. E depois, para poder variar até chegar desse ponto 4 até o TS, que é o ponto 5, como eu chamei, nós temos uma variação de mais 2% na declividade. Então, para 2% de variação, nós vamos precisar de mais 400 metros. Então, somando 1.600 metros mais 400, nós chegamos a 2.000 metros, que é esse valor de x que está apresentado. Para 1%, nós necessitamos de 200 metros. Para 10%, nós vamos precisar de 2.000 metros. Então, nós atingimos aqui o objetivo da letra B da questão. Partindo para a terceira pergunta, eu vou partir desse mesmo diagrama de variação da declividade. Por quê? Porque nós vamos partir da estaca ST, onde a cota é conhecida, para chegar até a estaca solicitada pelo exercício. Uma premissa que eu utilizei no item anterior também foi que a gente vai estar girando sempre pelo bordo interno da curva. Existem três tipos de giro que a gente encontra na literatura, é pelo bordo interno, pelo bordo externo ou pelo eixo da pista também, pessoal. Mas eu acredito que, como a questão não especificou nada, a gente adota uma premissa e vai levando ela até o final, de modo que a gente faça os cálculos de uma maneira coerente. Ok, nós vamos sair aqui do PT da segunda curva e vamos chegar até o TS da segunda curva. Esse ponto em que a gente quer saber a cota dos pontos extremos, ele está entre o TS e o SC. Então a gente está saindo de uma seção com a declividade de menos 2% no bordo esquerdo e de declividade nula no bordo direito. E nós vamos girar até o SC de modo que as duas faixas tenham declividade de 6%, uma ascendente e a outra descendente. Olhando no nosso gráfico, esse ponto que está entre o TS e o SC, tentei manter as proporções do desenho para a gente verificar isso, ele vai ter uma declividade positiva de 2% no bordo direito e negativa de 2% no bordo esquerdo. Ou seja, vai ser o ponto ali em que as duas faixas começam a girar juntas. Ok, é isso que estou representando nesse desenho, que nós saímos do TS na figura 1, a nossa seção de interesse é essa seção 2, em que nós temos menos 2 de declividade no lado esquerdo e 2 de aclive do lado direito. E aqui as demais seções, do SC, do CS e do ST, como nós vimos no diagrama que apresentei anteriormente para vocês. Para fazer esse cálculo da cota, primeiro nós vamos pegar a cota conhecida no eixo e vamos jogar ela para o bordo interno da curva. Essa cota do eixo conhecida ela vale 342,5 metros. E a seção que nós temos no ST é essa daqui, com 0% de declividade na faixa da direita e menos 2% de declividade na faixa da esquerda. Com o comprimento com a largura da faixa, nós fazemos essa conta. A cota do bordo esquerdo, nessa seção do ST, ela vale 342,5 menos 2% vezes 3,5. Então, essa cota vale 342,43 metros, pessoal. O que nós vamos fazer agora? Como nós já temos a cota do bordo externo, do bordo interno no ST conhecida, nós vamos descobrir essa mesma cota agora para a estaca de interesse, essa estaca que a questão está estudando. O que nós vamos fazer? Vamos pegar aquela declividade do grade que já foi dada no enunciado, de 2% em aclive. Vamos inverter o sinal, porque a gente está caminhando no sentido contrário do estaqueamento, e vamos subtrair dessa cota conhecida do ST o valor desse comprimento do ST até a estaca de interesse multiplicado pela declividade. É só se a gente faz uma trigonometria, nós conseguimos entender o que é essa conta. Para encontrar esse comprimento entre o ST e a estaca de interesse, eu apresentei para vocês esse desenhozinho esquemático. Nós vamos passar pelo comprimento da transição, pelo desenvolvimento circular e metade da primeira transição. Fazendo os cálculos, nós chegamos que essa distância x vale 50 mais 50 mais 50 dividido por 2, ou seja, 125 metros, ok?
Fazendo a conta da cota do bordo interno da curva, como eu havia explicado para vocês, nós chegamos a 342,43, que é a cota no ST, menos 2% de declividade, que agora nós estamos caminhando no sentido contrário do estaqueamento, vezes 125 metros, pessoal, que é a distância que nós calculamos do ST até a estaca de interesse. Essa cota vai dar 339,93 metros. Agora, nós já conhecemos a seção, a seção nessa estaca entre o TS e o SC, ela tem essa declividade de menos 2 na faixa esquerda e mais 2 na faixa direita, com o comprimento das duas faixas, e essa estaca do bordo esquerdo conhecida, nós calculamos o comprimento, nós calculamos a cota do bordo direito. Então ela vale 339,93 mais 2%, que é essa declividade, vezes 3,5 vezes 2, porque nós estamos atravessando toda a pista aqui. Esse cálculo para a cota do bordo direito resulta 340,07 metros. E com isso nós resolvemos toda a questão. Então, como disse para vocês, é importante que a gente destaque que essa é a nossa resposta final. E aqui nós temos que as estacas dos pontos notáveis da segunda curva são o TS é a estaca 144 mais 5 metros, o SC é a estaca 146 mais 15 metros, o CS é a estaca 149 mais 5 metros e o ST é a estaca 151 mais 15 metros. E esse comprimento da tangente entre a estaca do PT da primeira curva e do TS da segunda curva, respeitando a taxa de variação de superelevação dada no enunciado, é de 2.000 metros. E, finalmente, nessa seção de interesse, situada na metade da primeira transição, a cota do bordo esquerdo é 339,93 e a cota do bordo direito é 340,07 metros. Ok, pessoal? Com isso, nós finalizamos a questão. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução e que ajude muito vocês nos estudos. Peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo e também que ativem o sininho para receber notificações de mais resoluções e aulas teóricas que a gente vai postar no canal.